Fala aí, pessoal! E aí, como é que vocês estão? Para quem está chegando aqui pela primeira vez nesse meu canal simpático, meu nome é André, vivo aqui no litoral do Rio de Janeiro, aqui habitando entre Niterói, Maricá e a região dos lagos aí toda, né? Tem vídeo aí no canal de praticamente todos os lugares da região dos lagos. Hoje eu tô aqui novamente na orla de Itaipuaçu. Hoje qual é a missão de hoje? Aqui tem um barzinho novo aqui que abriu aqui. A gente passar ali, a gente vai ali na frente ali, dar uma olhada ali no mar ali. Mas a missão de hoje vamos fazer um drive até lá naquela parte da Barra de Maricá, passando aqui por dentro da Restinga. Vamos ver como é que fica aquele movimento de praia lá na Barra de Maricá. Eu já gravei pro canal aí, mas geralmente dias de semana. E a missão de hoje é essa. Vamos nessa comigo? Vamos ali em cima ver o bar e fazer o driving, né? Dirigindo daqui até lá, onde tem aqueles quiosques lá na Barra de Maricá. Vamos nessa. Aí, já tô aqui em cima. Aqui é a altura da rua 56. 56 é a rua que fica ali. Esse aqui é o barzinho novo, ó. Acho que ali vai ser até uma pousada. Olha como é que tá cheio. Lotado, pagodinho rolando braba. Aí, que maneiro. Na moral, né? Vamos ver aqui na praia aqui. Olha, a praia lotada. Acho que pra lá em Barra de Maricá vai estar cheio também. A gente vai lá embaixo, ó. Como é que isso aí tá? Vou atravessar aqui, ó. Ontem tava mais cheio do que hoje. Hoje está cheio, mas ontem tava muito mais cheio. Aí. Ó, quantidade de carro na praia. Vocês virem eu gravando aqui dia de semana, quase não tem carro parado aí, ó. Tem embaixo, ó. Tá vendo? Lotadaça. Agora vamos pegar o carro ali e vamos dirigindo até Barra de Maricá, passar ali para a Restinga. Aí vamos sair daqui. Como eu falei, a gente está na altura da rua 56. A região que eu moro aqui em Itaipuaçu é essa aqui. Vamos pegar aqui para a esquerda aqui e vamos até o final aqui para a gente pegar a Restinga. Hoje é domingo, né? É o último dia do feriadão aí de 7 de setembro. E eu creio que a pista, para quem está saindo da região dos lagos, eu sei que a Via Lagos está engarrafada e daqui a pouco a RJ-106 também vai ficar. Ainda não tá não, mas vamos lá, vamos nesse rolezinho aí. Aí aqui já diminuiu um pouco a quantidade de carro, viu? Acho que toda praia acontece isso, né? Ainda mais quando as orlas são gigantes, né? Aqui são 15 quilômetros de orla. 15 quilômetros de orla. Você tem ideia do que é isso? É muito grande. E como é muito grande, né? São picos, né? São lugares que são mais frequentados que outros, né? Geralmente os lugares mais frequentados são onde tem os restaurantes. Ali tava cheio porque aquele barzinho ali é novo, né? E tem um outro ali mais pra frente também. Se eu não me engano é o Dudas Bar. Também fica bem cheio. Agora a gente tá chegando aqui já na altura aqui da rua 70, que também é um lugarzinho bem concorrido. Inclusive já fiz uns 3 ou 4 vídeos daqui, principalmente ali do Mare Nostrum. Caraca, não sou patrocinado por eles, mas o quiosque deles é super bem localizado. Olha aí como é que fica, cheio de gente. Olha isso. Ó, lotado, né? E é direto, né? E olha que hoje é domingão. Começou com um sol bonito durante a manhã, ainda agora tava meio nublado e agora o tempo abriu de novo. Isso que tem previsão de mudança de tempo de novo, né? Olha aí. Olha o que eu acho, como é que tá. Lotado.
Acho que toda vez que eu vim aqui gravar foi dia de semana. Qualquer dia eu venho comer aqui. Se ele me chamar, me patrocinar, vai ser melhor ainda. Aí, lotado. Maneiro, né? O pessoal gosta de ficar nessas sombras aí das casuarinas. Tá vendo? O pessoal com churrasquinho. Aqui o pessoal se amarra nessa parada. Alguns vão dizer, as mais línguas vão falar que é farofa, mas eu falo que é diversão e família. Isso é bom pra caramba. Aí, tá vendo? Todo lugar que tem árvore, que tem sombra, ninguém mete a churrasqueira e ó. Confraterniza. Isso que é bom. Olha a praia como é que tá. Tipo, é o que eu falo, né? São 15 km de praia. Não tem como a praia ficar lotada, né? Abarrotada, tipo a Praia do Forte, que você não vê nem a areia. Aqui é muito... Acho que isso aqui é quase impossível de acontecer aqui. Mas tá cheia, conforme o costume, né, que a gente tem aí de ver isso aí. Olha aí. Tá chegando aqui já na altura da 83. Não vou cortar o vídeo não, hein, galera. Não sei se o vídeo, provavelmente esse vídeo vai ficar um pouco longo. É até bom pra gente marcar aqui quanto tempo é, tipo, da 56 de Itaipuaçu, que é o Jardim Atlântico Central, até Barra de Maricá. Se você quiser ir para um outro quiosque, entendeu? Lá tem uns quiosques diferenciados também. Lá também tem, eu acho, maneirinho, embora a orla lá seja bem pequena, né? Aqui já estamos chegando a 83, ó. Outro dia, o vídeo anterior eu comecei gravando aqui, terminei a gravação lá no quiosque do Chopp, na Avenida 1. Olha aí como é que tá, sempre cheio, ó, todo final de semana. Aí, lotado, ó. É um lugarzinho gostosinho, a galera alugando aí o pedalinho, tá vendo? Aí a galera de pedalinho. Se eu não me engano é R$20 meia hora. Só usa a ciclovia aí, ó, pra brincar nessa paradinha aí. E é a diversão daqui, né? Aqui, eu já falei algumas vezes aí, é uma mistura de região dos lagos com região metropolitana. Você consegue ter um gostinho dos dois, né? Um lugarzinho de encontro de bugre, ó. Off-road. Aí, ó. Cheinho também. Inclusive aqui onde estão esses bugres aqui, ó, pra quem é viajante aí, aqui é um ponto de e-overland. Aqui é um ponto de e-overland. Quem viaja, quem tem motorhome ou quem acampa aí pelo planeta aí sabe que aplicativo é esse. É e-overland. Que você tem um feedback dos pontos de parada, né? A galera que viaja aí de carro, de bike, de moto, tem pra uma espécie de ponto de apoio, né? Um lugar seguro. Aí esses lugarzinhos, eles são marcados no mapa para as pessoas terem um feedback, né? Aí cada pessoa que fica ali, por exemplo, eu fiquei ali com a minha Kombi Home. Aí eu vou colocar lá um relato, né, do que eu achei do ponto de Overland. Aí tem uns pontos que tem água, tem uns pontos que tem banheiro, tem pontos que tem Wi-Fi às vezes o cara faz viagens, né? É um viajante, mas ele tem um canal no YouTube e ele precisa de internet para subir os vídeos, né? Eu acho que isso deve ser uma coisa muito, muito útil, né? Mas eu acho que quem viaja mesmo, assim, sobe vídeo no YouTube direto, acaba sendo mais vantagem ir para um café, né? E pedir a senha do Wi-Fi, eu acho mais vantagem. Toma um café, pede a senha do Wi-Fi, edita os vídeos tomando um cafezinho e é isso. A gente está aqui já na outra parte aqui. Isso aqui já é o Jardim Atlântico Leste. Tá vendo? Aqui já é bem mais tranquilo, né? Aqui não tem muito comércio, a verdade é essa. Por isso que fica
deserto, né, praticamente, né? Quer vir para Itaipuaçu, não quer ter problema com estacionamento, vem pro Jardim Atlântico Leste, Praia do Peixão. É só botar no Rua 128, por aí, 126. Aí você pega essa calmaria aqui. Inclusive é aqui que tem a escola de paramotor. A escola de paramotor aqui, ó. Essa aqui, ó. Passando em frente a ela, ó. E final de semana que tem evento aí, isso aí fica cheio. Vamos lá. Aí, de lá aqui a gente já tá gastando aí 8 minutos nesse driving. Aqui a tarde tá uma tarde bonita, né? A gente gravar. Aí, tinha esses quiosques aqui, ó, mas fecha, né? Fecha por quê? Porque o movimento é muito sazonal. O movimento depende muito do verão. Mas aqui já tem um comérciozinho crescendo, ó. Inclusive tem até uma feirinha aqui, ó. Aí, música ao vivo, ó. É muito maneirinho. Aqui já falei também, já gravei aqui. Aqui é a Praia do Peixão. Aí, na moral, ó. Olha lá o que eu falei, ó. As famílias ali, ó. Cada sombra é uma área de lazer. Eu gosto muito disso, a verdade é essa. Estamos chegando aqui já no final aqui da orla para pegar vamos pegar ali a parte de estrada de chão. O pessoal tem um medo de atravessar aí. Essa restinga aí, ela é muito mal falada, assim, na questão de violência mesmo. O pessoal tem medo de entrar aí e ser assaltado. Já é o começo dela. Agora a gente vai descer ali para pegar a restinga. O dia tá bonito hoje, cara. O dia tá muito bonito hoje. Prefeitura não, a empresa de Águas do Rio, ela quebrou o asfalto todo em várias localidades para colocar água encanada, que não tinha aqui, agora tem. A maioria dos lugares aqui agora tem água encanada. Antigamente era só água de poço artesiano. Caraca, olha como é que tem carro vindo por aqui. O pessoal fugindo do engarrafamento. Aí nunca vi esse movimento assim de filinha aqui, ó, de carro. Tem chovido bastante. Pode ser que a restinga ela não esteja com asfalto muito bom. Aí, buraco pra caramba. Mas vamos nessa. Tem época que você passa que tá lisinho, tá igual um tapete. Que a prefeitura vem sempre passar a máquina aqui, né? Aí, a pessoa que também gosta de um lugarzinho mais isolado. Ali, o pessoal vem ali com sua família ali, ó. Olha os carrinhos lá em cima, ó. Tá vendo? O pessoal gosta de ficar nesse lugar isoladão. Assim, eu prefiro ficar lá pra aquela área lá da 53, onde tem os bares. Ali tem sempre movimento ali. E ali ia ficar bom pra caramba. Quando for no final do dia, aquele barzinho que tá tendo pagode, aquilo ali vai ficar lotado. Porque o pessoal vai saindo da praia, aí vai fazendo o pós-praia nesses barzinhos aí. Mas vamos nessa. Geralmente, o tempo de travessia aqui dessa restinga aqui gira em torno de 10 e 11 minutos. Você dirigindo por volta entre 30 e 40 km por hora. Não tem como você correr mais que isso, não. Só quando o solo tá retinho. Aqui a obra do resort foi embargada novamente, né? Essa parada parece uma novela. Tem hora que libera, hora que fecha. O Maraê, né? Ia ser aqui. Embora pelo projeto deles lá, eles iam
ter uma área construída de apenas 6%. E o resto ia continuar sendo essa vegetação aí de restinga, né? Tá vendo? É uma vegetação mais rasteira. Vambora, vamos nessa. Essa. Mas eu tava falando que o pessoal tem medo, né, de passar por aqui. De noite, eu não vou mentir pra vocês não. De noite, dependendo da hora da noite que for, eu também não passo por aqui. O problema daqui é que aqui é um lugar deserto, né? Deserto mesmo. Dependendo da hora da noite, nem carro passa. E como vocês sabem, né? A gente não pode abrir a guarda, porque a gente sabe que algumas localidades tem essa tal de violência aí. Isso aí é bom evitar, entendeu? E também tem outra praia. Ali tem uns quiosquezinhos, tá vendo? Fica cheio ali. Maneiro, né? Tá cheio ali mesmo. Esqueci o nome dessa praia aqui que eles falam, tá vendo? Você entra por aqui, ó. Deixa eu ver aqui o nome da praia. É Praia da Aeronáutica. Ali é a Praia da Aeronáutica, ó. Como é que tem carro pra caramba ali? Ali fica um... Ali, se eu não me engano, tem 2 quiosques, daqueles bem antigos mesmo, Caiçara. Vamos lá. Aqui. A gente está passando, se a gente estivesse pela RJ-106, a gente estaria passando mais ou menos por São José de Imbaçaí. Às vezes, quando eu quero ir para Saquarema, em vez de eu passar lá pela pista, eu vou por aqui direto, né? Que aqui é a orla. Aí o que acontece? Você vai aqui direto, vai seguindo reto, chegando lá é só você pegar para Jaconé e pegar a orla de novo. De Jaconé que você sai lá na vila de Saquarema. Daqui lá de carro, mais ou menos, você não pode correr muito, né? Dá em torno de 1h, 1h10. Andando mais ou menos a 40, 60 por hora. Porque a gente vai por dentro, né? Por dentro você não tem como imprimir uma velocidade muito maior do que 60, não tem, é muito difícil. Aí faz com que o tempo seja um pouco maior, mas em relação a risco, né, de trânsito é praticamente zero. E... maneiro, né? Essa vista lá do fundo, lá, ó, com aquelas serras. Muito lindo aqui. Isso aqui é uma área também que a galera que tem quadriciclo, a galera que tem 4x4, elas costumam vir, né? Ó, outro lugar que as pessoas gostam de vir aqui parar, ó. Olha. Caramba, mas é muito isolado, pessoal. Assim, eu não sei se eu teria coragem de vir aqui e ficar, tipo, sozinho. Hoje é final de semana, né? Tem várias famílias, ó, não só uma parada aqui, mas tem gente que fica aqui sozinho no dia de semana. E eu acho isso muita loucura, sinceramente. Eu acho isso uma loucura danada. Fora que você pode ficar atolado aí com o carro aí, né? Entrando aqui nesses lugarzinhos aí. Às vezes pode ser areia. Aí você não tem nem como pedir ajuda. Você tem que ligar para alguém te ajudar. Para o carro aqui, ó, um pouquinho. A gente tá mais ou menos no meio da travessia. Ó, aqui deu... tá dando 16 minutos, né? De lá da 56 até aqui. É só pra gente matar essa curiosidade. Vamos ali. Aí a gente já passou muito das Ilhas Maricais. As Ilhas Maricais tá aqui, ó. Ó. Vendo? Mas aqui atrás de mim aqui, mais ou menos. E tem uma galerinha aqui. E aqui o pessoal fica bem isolado mesmo. Se liga só. Vendo ali, tem as partes ali que quase não tem ninguém. Aí tem as pessoas, gente, ficam fazendo churrasquinho ali, ó. Vendo? Mais um grupinho ali. Outro grupinho pra lá. A gente veio lá de baixo, ó. A gente veio lá de baixo. Tá vendo as árvores de casuarina? A gente veio de lá. Agora vamos continuar ali. Vamos nessa. Vamos nessa. Tinha dado 16 minutos, né?
Agora vamos continuar contando aqui, ó. Vendo? A restinga não tá tão boa, né? Pra travessia. Mas também não tá tão ruim. É essas costelinhas aí de estrada de chão que dá aqui, né? O terreno não é arenoso, né? O terreno ele é de barro. E o tráfego aqui é tranquilo. Olha aí. O pessoal dos 4x4 que eu falei aí, ó. L200, Hilux. Esse tipo de carro aí que gosta de ficar andando nas areias aí. Principalmente aqui, ó. Isso aí tá proibido ali. Tem uma placa grandona ali que é proibido carros na restinga. Mas eu acho que as pessoas não respeitam muito não. Deveriam respeitar. Respeitem aí, pessoal. Tá vendo ali? Os caminhos dos bugs, ela fica bem definido ali ainda. Olha aí. Tá vendo como é que é fácil você sair de Itaipuaçu e vir aqui pra Barra de Maricá, Cordeirinho. Por aqui por dentro é rapidinho. Não precisa nem pegar a pista. Tipo, lembra não, né? Isso aqui é a orla original, né? Um pouco da orla original do Rio de Janeiro ainda. E é maneiro, eu acho bonito isso. Embora deveriam, né, chegar a um consenso aí para pelo menos calçar essa via aqui, que é uma via que facilita o acesso ali em Barra de Maricá, por exemplo. Se eu viesse diretão mesmo, como eu tinha falado, é de 10 a 11 minutos com a estrada assim. Se tiver asfaltada, provavelmente o tempo ia cair aí para uns 7 minutos. Você ia imprimir um pouco mais de velocidade, mas não é nada que impeça, né, de você fazer a travessia também, né? Ela asfaltada ou de chão, ela iria continuar deserta, né? E à noite é bom evitar mesmo. Quando eu falo à noite ali, é depois das 8, 9 horas da noite. Evitar passar por aqui, porque por causa dessa situação de deserto. Aí, vários pontos as pessoas vêm. Ficar tranquilo aqui, ó. Bora, vamos nessa. Vamos nessa que esse vídeo aqui ele não vai ficar lento. A gente vai chegar lá naqueles outros quiosques lá do Barra de Maricá. Deixa eu até a Barra de Maricá, não vou até Cordeirinho não. Até porque eu acho que essa orla aqui de Barra de Maricá, ela é um pouquinho mais urbanizada, né? Tem uns quiosques maneirinhos ali. Eu já gravei aí, se não me engano, uns 4, 5 vídeos atrás. Parei ali pra tomar uma cervejinha sem álcool na orla e apreciar a beleza. Mas foi um dia de semana. Dia de semana, mesmo assim, tinha um certo movimento, mas eu queria ver hoje, né? Acho que eu nunca gravei ali no final de semana. Vamos lá. Aproveitar que está com esse dia lindo aí. É muita restinga, né? Cara, que imagina isso aqui apesar que não mudou nada, né? Isso aqui sempre foi, deve ter sido assim desde que o mundo é mundo. Que ela tá praticamente intacta. Ali em Monte Alto, Figueira, Arraial do Cabo, né? Praia Seca, também tem muito dessas vegetações assim. É aquela estrada que liga a Praia Seca ali, a Saquarema, né? A Arraial do Cabo. É muito parecido com isso aqui. Só que você passa por fora das dunas. Nesse caso aqui, a gente está passando por dentro, né? Aí, ó. Tá? Bem por dentro aqui da área ambiental. Tá chegando ali já tá dando pra gente ver chegando lá em Barra de Maricá. O cara piscando farol.
cara piscou o farol. Tá piscando o farol pra mim não restinga. Buraquinho aqui, pá. Passar na maciota. Vamos nessa. Tá curioso? Você que não conhece? A gente saiu de uma orla bonita pra caramba, né? Aquela orla de Itaipuaçu. Pô, moro ali, né? Toda hora eu tô ali naquela orla, mas realmente ela ficou muito boa. Muito bonito. Não aconselho passar aqui em dias de chuva. Fica com muita poça, né? A não ser que você tenha um 4x4. No outro dia eu tava passando por aqui, era de noite, eram mais ou menos umas 7h30 da noite, no sentido Barra de Maricá e Itaipuaçu. Rapaz, veio um rapaz com um pajeirão daquele full. Eu tava mais ou menos uns 40 por hora, mas o cara passou por mim igual um cometa. O cara devia estar uns 80 por hora. Tipo, o carro grandão, né? O carro grandão, ele tem aquelas rodas gigantes, quase não sente os buracos. Aí o cara tava com o pé embaixo e levantando aquela poeira, né? Ele foi igual um cometa mesmo, né? Ele era o cometa e a poeira era o rabo do cometa. E de noite, hein? Isso aí atrapalha a visualização legal. Parece neblina, né? Aí você tem que ligar o farol, aí a sua visibilidade ela fica muito reduzida, né? A poucos metros da sua frente. Vamos nessa, chegando ali já, ó. Chegando, estamos chegando. Esse pedaço aqui parece que tá pior, né? Aí, ó. Meu carro é baixo, meu carro não foi feito pra alugar assim, com certeza não. Até esse Volkswagen é melhor que o meu carro pra passar aqui, mesmo o carro dele sendo mais novo. O Ford, meu carro da Ford, é muito baixo. Ele não é nada off-road. Ele é totalmente on-road. Vamos, chegando, estamos chegando aqui do outro lado. E eu vim devagar, né? Acho que eu não vim nem a 40, pessoal. Eu vim mais ou menos na média aí de uns 30, no máximo 35 por hora. A pista tá muito complicadinha para você passar dos 40 por hora aqui, ó. Aí você tem que ir no talento e admirando a natureza do local. Aí, parece que esse pedaço de acesso aqui tá um pouco complicado. Só esse pedaço aqui. Não vi muita dificuldade não. O que vocês acham? Tava muito ruim passar por aqui de carro? Coloca aí no comentário aí a opinião de vocês aí. A outra rapaz passando aqui também. Aqui vem de um outro lugar. Se você vai direto ali, você vai para um lugar chamado Zacarias, que é a comunidade antiga aqui de Maricá, relacionada à pesca. Olha aí, chegamos no asfalto, já em Barra de Maricá. Agora a gente vai continuar ali até a orla ali onde tem os quiosques. Vamos nessa. Vamos nessa. Tá pertinho. Aqui mais ou menos, aqui atrás desses prédios aqui, ó. A gente vai dobrar à direita ali, em algum lugar ali na frente ali, ó. Pra pegar a orla. Não sei se aqui já funciona. É aqui mesmo, ó. Barra de Maricá. Vou andar por aqui, ó. Onde a gente já pega a orla ali, ó. Aí vários prédios simples, tá vendo? O pessoal fazendo reforma na fachada desse aqui, ó. Aqui é um lugar muito agradável, pessoal. De fato, aqui é um lugar muito agradável. Aqui lembra um pouco questão
de urbanismo aí, lembra um pouco o Peró. A verdade é essa. A praia não, né? A praia do Peró é bem melhor, né? Em questão de balneabilidade, na questão de você poder entrar mais segura. Aqui já é um pouco mais brava. Aí já aqui já de cara já tem uma pousadinha na praia, ó, o nome da pousada, de frente pro mar, ó. E, como eu falei, ali, como é que isso aqui tá? Cheio. O pessoal que frequenta aqui já é o pessoal ali do centro de Maricá, né, que vem pra cá. Tem que pegar ônibus, não é perto. O centro de Maricá, ele não é pertinho da praia, ele é um pouco mais pra dentro, né, mais perto da RJ 106. De carro, daqui pro centro de Maricá dá mais ou menos uns 20 minutos. É mais ou menos a mesma distância de eu sair daqui e ir para Itaipuaçu. Por exemplo, a gente levou 16 minutos, mais 10 foram 26 minutos andando entre 35 e 40 por hora. Olha aí, mas olha a praia, como é que aqui ela fica mais cheia. Aí já tem esses quiosquezinhos aí, ó. Ficam cheios, ó. Um lugarzinho para parar o carro por aqui. Aí, aqui tem um estacionamento, ó. Estacionamento gratuito. Parar o carro aqui, ó. Corrigindo aí o que eu falei, o estacionamento é pago, né? Você tira um ticketzinho aqui, aí você tem que pagar pelo aplicativo Maricá Rotativo, se eu não me engano é isso. Mas é mixaria, né? Aí fica um cara lá tirando a placa do seu carro. É online que você paga. É tipo que tem em Búzios, mesma coisa. O cara deixa um negocinho assim no seu vidro pra você pagar online. Aí, muito maneirinho, né? Muito agradável. Você fica aqui debaixo dessas casuarinas aí, ó. Um dia bonito pra caramba. Quiosquezinho bem personalizadinho, né? Muito maneiro isso. Fica lotado. Vamos botar ali mais ali na frente ali. É uma orla aqui, ó. Mas tem uma calçada, mas é bem estreita, não é igual aquela orla de Itaipuaçu, que é mão dupla, tem ciclovia, tem faixa para caminhada. Isso aqui é bem mais estreitinha, né? É um bairro bom também, porém, digamos assim, um pouco mais distante. Aqui fica mais para veranista mesmo, né? O pessoal gosta de morar mesmo lá para Itaipuaçu por causa da proximidade ali com Niterói e com o Rio também. Mas aqui também é muito bom. A praia aqui já parece mais com aquela praia lá de Barra Nova, Jaconé. A faixa de areia aqui é diferente, tá vendo? Itaipuaçu é mais de caída, aqui já é um pouco mais reta. Bonito pra caramba. Top demais. Vamos nessa. Tá ali na frente ali. Aí aqui já tem um barzinho. Quem gosta de arquitetura aí, pessoal? Olha a arquitetura daquela casa ali. Só pra quem gosta de arquitetura. Maneiro, né? A frente da casa pra praia, todas as paredes são de vidro. Maneiro demais. Olha o barzinho ali. O pessoal bota as cadeiras aí, ó. Aí no vídeo anterior, um vídeo aí, acho uns 3, 4 vídeos atrás, eu tava tomando cerveja aqui, mas era dia de semana. Olha como é que fica no final de semana. Olha esse ponto aqui. Então, lá no final lá tá dando pra ver o morro, onde é o farol de Ponta Negra, né? Depois do morro já é Jaconé, Saquarema. É pertinho aqui de Saquarema, né? Olha aí, lotadaço, cara. Todos os quiosques, né? São 3 quiosques, né? Vamos lá naquele outro lá da frente, lá onde tá aquela tenda lá. Vamos até lá. Aí aqui tem um balancinho daquele decorativo também, balanço com letreiro turístico aí. E aqui tá rolando rock and roll aqui nesse quiosque aqui. Aí como é que tá? Lotadão, né? Cheio, mano. Ó. Mas o dia hoje tá perfeito, né? Então é isso. Aí, matar a sede dessa caminhada aí depois dessa aventura toda. Uma Brahma zero álcool.
muito boa, por sinal. Parabéns. Viu aí, galera? É rapidinho, você sai lá de Itaipuaçu, você curte essa orla aqui todinha aqui de Maricá, passando ali pela Restinga, muito fácil. E dá para esticar até Saquarema, a verdade é essa. Nada que, por exemplo, se a galera ali dessa região aqui vai para Niterói, a região oceânica de Niterói. Na hora de sair da região oceânica de Niterói é um trânsito danado. Então às vezes é melhor você vir para cá. Aí, André, a praia não tem balneabilidade, mas você tem, de certa forma, mais prazer de ficar na praia, né? A praia não fica muito aglomerada. E é isso, esse vídeo eu queria mostrar isso para vocês, a facilidade que tem de você curtir essa orla aqui todinha aqui, Barra de Maricá, Itaipuaçu, tudo perto. Então é isso, finalizar o vídeo por aqui. Ficou grande, mas ficou divertido no meu entender. E tamo junto, até o próximo vídeo, galera. Fui!